Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia e Revelação. E hoje, conforme eu prometi, nós vamos estar falando sobre o crescimento fantástico da igreja, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Não é possível nós falarmos em igreja primitiva e não mencionar o seu crescimento. Mas antes de falar sobre isso, vamos orar? Vamos consagrar ao Senhor este momento, esta live, em nome de Jesus? Pai Santo e Pai de Amor, nós colocamos na Tua presença este conteúdo, este estudo, essa reflexão, esta revelação que o Senhor traz a nós neste dia. Senhor, nos toca com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem com a Tua instrução, vem com a Tua unção neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Interessante que a igreja primitiva, ela não aconteceu de uma forma rápida, mas ela aconteceu de uma forma muito marcante em 4 aspectos. Não somente no sentido numérico, mas são 4 aspectos muito importantes que eu considero essenciais, não somente para a igreja primitiva, mas para a igreja de hoje. Quando nós começamos uma igreja, quando nós começamos uma congregação, eu acredito que esses 4 aspectos, eles são muito importantes para que nós possamos levar em conta, porque muitas vezes e muitas pessoas acreditam que o crescimento só se dá na ordem numérica, mas isso não é verdade. Existem outras dimensões de crescimento que são, digamos assim, anteriores ao crescimento numérico e que fazem um lastro, que fazem um respaldo, que sem esse tipo de crescimento, o crescimento numérico ele não se sustenta e não se transforma em algo saudável, em algo positivo. O primeiro tipo de crescimento que a igreja precisa ter, que a igreja teve lá no tempo da igreja primitiva e que eu creio que precisa ter também nos dias de hoje, é o crescimento na dimensão orgânica. O que é esse crescimento na dimensão orgânica? É o desenvolvimento interno da comunidade de fé, a forma de governo, a estrutura financeira, a estrutura da liderança, e isso tudo nós podemos ver em Atos 1, 25, em Atos 2, 44, 46, 47, 6, 1 a 7 e vários outros textos de Atos dos Apóstolos. Por que estou falando em Atos dos Apóstolos? Porque Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento que fala justamente sobre a confirmação da igreja, né? E também o seu desenvolvimento através das missões, através das igrejas que foram se formando, as expedições missionárias. Amém? Então nós precisamos entender que a igreja ela precisa ter esse desenvolvimento interno da sua estrutura. Em segundo lugar, há um crescimento chamado diaconal. O que é um crescimento diaconal? Ele diz respeito à intensidade de serviço que a igreja presta ao mundo como uma forma irrefutável do amor redentor de Deus. Então, o grau de participação na vida, os conflitos, os temores, esperanças da sociedade, ajudando a aliviar a dor humana e transformando também as condições sociais. Também lá em Atos 2, 45, 3, 6, 4, 32 a 35. E também dentro da igreja, né, o crescimento diaconal também tem a ver com o serviço dentro do templo. Mas nós precisamos entender que o serviço diaconal, ele não se restringe a atividades, a funções dentro do templo, mas também fora, né? Um diácono, por exemplo, ele pode fazer funerais, ele pode celebrar, né?
em algumas denominações até mesmo casamentos, e o diácono pode fazer visitas em hospitais, orar pelos enfermos. Tudo isso são atribuições de um diácono. O outro crescimento é o crescimento conceptual ou conceitual. E ele está relacionado ao quê? Está relacionado à fé e à identidade da igreja. Então, quando se fala em conceito, quando se fala em algo conceitual, está se falando no sentido de identidade. Quem é essa igreja? O que essa igreja se pretende entre outras igrejas ou entre outros segmentos sociais, digamos assim. Qual é o grau de consciência que a comunidade eclesial tem a respeito da sua existência e razão de ser, a sua compreensão da fé cristã? E aí, a espiritualidade é elemento imprescindível para fomentar tal crescimento. Isso também nós vemos em Atos 1, 14, 2, 42, 47, 3, 1, 4, 24. Todos esses textos depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Amém? E depois sim, né, como não poderia deixar de ser, nós temos o crescimento em ordem ou dimensão numérica. Está falando sim, né, da quantidade, na incorporação de novos crentes àquela comunidade, né, como um resultado da pregação e da proclamação do evangelho e da própria ação da igreja, né? Então, quando a igreja se torna conhecida, quando a igreja faz ações sociais, quando faz eventos, né? Quando se coloca, se posiciona nas redes sociais e quando faz vários tipos de ações, né? Como, por exemplo, para mim, a mais importante é a ação do evangelismo, né? Ganhar almas para Jesus e depois, claro, né? Com certeza, cuidar dessas almas. Amém? Então, essa dimensão numérica, ela é reprodução que o povo de Deus experimenta ao proclamar o evangelho. Então, há uma reprodução, né? Chamando homens e mulheres ao arrependimento de seus pecados e a fé em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E incorporando numa comunidade local de crentes aqueles que respondem afirmamente, inserindo-os na luta do reino de Deus contra o exército do mal. Então, este é um dos elementos principais, né, também da igreja, lutar contra o reino das trevas, né, se posicionar enquanto igreja, ganhar território na cidade, se colocando dessa forma. Essas marcas que eu falei agora, o crescimento orgânico, diaconal, conceitual e numérico, essas marcas faziam parte da igreja primitiva, aquela primeira igreja, né, quando começou concretamente em Atos dos Apóstolos. E, de certa forma, esses tipos de crescimento influenciaram a expansão da igreja. Outra questão que é bem interessante é nós falarmos dos períodos da história da igreja, mas isso é assunto para um outro dia. Hoje eu queria falar sobre essa questão, sobre o crescimento da igreja e as facetas, né, desse crescimento. Eu acredito que líderes, diáconos e membros, né, da igreja podem conceber melhor o significado do crescimento, não somente pensando em crescimento numérico ou em crescimento financeiro, mas entender que existe um crescimento orgânico interno, que existe um crescimento do serviço, né, de ter uma liderança firmada, consolidada e ter um crescimento também conceitual, da gente entender cada vez mais qual é a visão dessa igreja, qual é o papel dessa igreja na sociedade e aí sim entendermos que existe também a etapa do crescimento numérico. E acredito sim que deve ser mais ou menos
nesta ordem e não ao inverso. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou a pastora Adriana Rerig Fagundes. Esse é o canal Teologia e Revelação. E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever para ver outros assuntos. A gente vai falar ainda um pouco sobre a história da igreja e vários momentos bem importantes que talvez você não conheça, que talvez você não tenha estudado e que também são parte fundamental para a gente entender os processos, né, pelos quais a igreja passou no decorrer de todos esses séculos. Amém? Curta, compartilhe e se você gostou desse conteúdo, assista aos vídeos anteriores. A gente fala de vários assuntos diferentes, né? Não é sempre na mesma linha, mas assuntos que dizem respeito à palavra de Deus, que dizem respeito também à teologia, à revelação. Amém? E eu espero você na nossa próxima live, terça-feira, 12 horas e 30 minutos. Fique na paz e até mais.